Você, vete da imagem, imagina se o seu aparelho, de repente, ele dá um problema inesperado e ele para e você fica sem fazer um exame por 2, 3 semanas. Só de falar isso já me deu taquicardia. E eu tenho certeza que em você também. Porque isso é uma situação muito complicada. Os nossos equipamentos são instrumentos de trabalho que geram a nossa receita. Se eles simplesmente ele para de funcionar, a gente para de fazer receita. E aí vem a pergunta: como não ficar na mão nessas horas? Eu sou o Vicente do Improvete e nesse vídeo você vai aprender a se preparar para situações como essas. E eu queria já começando contando uma história de um aparelho de ultrassom meu da marca Soniscape. Era um aparelho antigo e eu prestava serviço de ultrassom volante junto com um sócio. Eu tinha um Sonosite e o meu sócio tinha um Soniscape. E nós nos unimos forças, né? E montamos posteriormente no nosso centro de diagnóstico. Mas enquanto o centro de diagnóstico ainda não ficava pronto, a gente atuava como volante juntos. E o que acontece? Naquela correria do dia a dia, a gente às vezes usava o no break, às vezes não usava o no break, até acostumado a prestar serviço nas clínicas dos nossos parceiros, até que o meu sócio ele foi fazer um exame em uma clínica. E ele não estava muito acostumado com aquela clínica, era uma clínica nova. E ele pegou, quando ele pegou o aparelho dele, ele ligou direto na tomada, a tomada era 220. Na hora que ele ligou o Sonoscape, ele queimou na hora. E aí, o que aconteceu? Desespero total, é de descabelar, descabelar. Bom, eu ainda tenho um pouquinho de cabelo aqui, mas pelas poucas e boas que eu já passei nesse mercado, já era para eu ter perdido bastante cabelo aqui. Mas a gente, de repente, ficou sem o Sonoscape. E pior, na nossa região, nós não temos assistência técnica da maior parte das empresas que trabalham de imagem. A gente tem somente da Toshiba e da Agfa. Tirando isso, não existe assistência técnica na nossa região. E isso aumenta mais ainda o nosso problema quando esse tipo de coisa acontece. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, de queimar o seu equipamento em algum cliente. Mas não é só isso que pode acontecer. Você pode sofrer um acidente de carro e o seu aparelho danificar lá. Eu já sofri um acidente de carro, capotei com um carro e um Isaote que eu tinha estava no carro comigo, ele deu perda total nele. Eu fiquei sem o aparelho. Você pode ser roubado, uma série de coisas podem acontecer, e independente do motivo, do que foi, ficar sem aparelho é uma tragédia. E por quê? Óbvia a resposta, né? Porque a gente deixa de faturar, tem o quê? Uma queda de receita drástica, as nossas contas elas ficam completamente desequilibradas, a gente dá oportunidade no mercado para os concorrentes estarem prestando serviço, porque se a gente parar de prestar serviço, alguém vai prestar o serviço. Então a gente tem esse medo e tudo isso vai gerar um desgaste mental e físico gigantesco. E se esse problema é tão sério, se é tão óbvio as consequências, por que a maioria dos profissionais não se preparam de uma forma adequada para esse tipo de problema? Primeiro, falta de experiência. E isso está relacionado a você realmente achar que as coisas acontecem com todo mundo, mas não acontecem com você. E pode ser que você já trabalhe há 3, 5 anos e nunca tenha passado por nenhuma desse tipo de situação. Eu mesmo fiquei um longo período sem ter nenhum tipo de problema com os meus equipamentos. Mas basta você passar por uma única vez, é suficiente para aterrorizar a nossa vida. Então, a falta de experiência faz com que a gente não tenha um olhar para esse assunto tão importante e, por consequente, a gente não se prepara. A gente fica o quê? No modo exame, modo exame, modo exame. Quer dizer, faz exame, só faz exame, 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 e esquece. Ou até acha que isso é importante, mas o quê? Procrastina. Ah, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Ah, amanhã eu vou me estruturar. Não, amanhã eu vou. E esse amanhã, e esse amanhã, e esse amanhã,
faz com que quando o problema ocorra, a gente tenha o quê? Que buscar uma solução sob pressão, urgência. E aí você sofre duplamente, porque você tem uma queda de custo e ainda pode se ver numa situação de ter que comprar, de repente, um novo aparelho. Isso aí é igual médico. Mulher não tem muito esse problema, não. Mas homem tem esse problema. Eu confesso que eu tenho, porque eu tive um período de pressão alta. Eu sofria tanto estresse no meu trabalho, por uma vida desregrada, desregulada, não cuidava da minha alimentação, fazia, até sempre fiz atividade física, mas não fazia com aquela frequência que precisava fazer, e nem com aquele olhar de se fazer uma atividade física para ter saúde, né, ao invés de ter somente um corpo bonito, esse tipo de coisa. Era uma vida desregrada com um trabalho desorganizado, consequência. Fiquei com pressão alta, precisei tomar um período de remédio, e quando me vi na situação da pressão alta, procurei logo o médico. Já fui correndo para ver o médico, fiquei frequentando o cardiologista, passei quase 3 anos tomando remédio, e depois mudando os meus hábitos alimentares, melhorando o meu padrão de atividade física, melhorando a minha vida e organizando mais o meu trabalho, tudo se equilibrou e eu consegui me desvencilhar desses remédios. E aí o que acontece? A gente acaba procrastinando as idas regulares no médico, não é verdade? Então, eu vou trazer a palavra que traduz tudo o que vocês vão ver nesse vídeo. Antecipação. Você precisa estar preparado antes do problema acontecer, para não ter que sofrer tanto, tá? Que pode ser que você fique, sim, uma semana sem fazer exame. Mas uma semana não é um mês, nem 2 meses, nem é 3 meses. Lembra do caso que eu falei, do que eu capotei o carro e o aparelho deu perda total? Eu demorei 3 meses para conseguir que o seguro liberasse o valor do equipamento. 3 meses. E vem a pergunta, se eu não tivesse preparado, porque na época eu estava. O do Sonoscape, que queimou na tomada, não estava preparado, não. Ele queimou, a gente ficou um tempão para consertar ele, eu não lembro exatamente quando foi, a gente precisou trocar a fonte dele, manda aparelho para São Paulo, pelo avião, depois volta, eu não lembro exato quanto tempo foi. Mas foi suficiente para a gente já perceber a importância de estar se antecipando a esse tipo de problema, e quando aconteceu com o carro que eu capotei, já era diferente. E aí eu falei a palavra seguro. O seguro demorou 3 meses. E você precisa entender uma coisa muito importante nesse vídeo. Porque se você acha que você tem seguro e isso é suficiente para garantir a segurança do seu negócio quando o seu aparelho dá problema, aí está um grande erro. Por quê? Porque o seguro, ele garante apenas que você vai receber de volta o seu dinheiro investido. Em outras palavras, você vai perder pouco dinheiro do investimento, mas isso não resolve o problema de você ficar sem fazer o exame. E é simples. Imagina você, o seu carro. Você bate o carro e na batida fura o radiador do carro e o carro não consegue andar mais. E você leva ele para a concessionária. Você tem seguro. Você aciona o seguro. Mas como é que você vai andar de carro? O que você vai fazer nesse período? Ou você anda de bicicleta, ou você anda de ônibus, ou você anda a pé, ou você aluga um carro, ou você anda de Uber, anda de táxi. Mas com o seu carro você não vai conseguir andar mais. O aparelho é a mesma coisa. Se o seu aparelho está assegurado, beleza. O seu investimento está ali e você tem uma garantia de que você não vai perder todo o dinheiro investido naquele equipamento. Mas quando ele der o primeiro problema, vamos botar que Deus me livre e guarde, você, sem querer, queimou o seu aparelho. Você é volante e queimou o seu aparelho num cliente. Aí, primeiro, você vai ter que mandar para a assistência técnica o seu aparelho. A assistência técnica vai ter que emitir um laudo. Enquanto isso, você entra em contato com a seguradora. Você abre um sinistro. A seguradora vai pedir o laudo técnico da empresa para ver qual é o problema.
tem que ter o orçamento daquele problema. A seguradora vai avaliar se aquele problema o seguro paga ou não. Vamos supor que ele decide que paga. Então, para ele pagar, ele demanda um tempo para estar depositando dinheiro para você. E depois que você tiver com o dinheiro na mão, você vai ter que decidir o que fazer com esse dinheiro. Se você vai realmente consertar ou se você vai comprar um novo. Se você decidir consertar, demanda um tempo para consertar. Se você for comprar um novo, você tem que torcer para ter pronta entrega. E mesmo que tenha pronta entrega, eles têm que entregar, tem que vir application, fazer o application. Tá vendo que tudo demora? Tudo demanda tempo. Não é assim, a gente vai numa loja de material de construção, eu preciso de um alicate. Ele vai lá, pega e te entrega o alicate na mão, você tem um alicate. Os nossos aparelhos não são assim. Existe uma parte burocrática, existe um tempo que, dependendo da empresa, o tempo pode ser maior, o tempo pode ser menor, pode ser que você tenha uma relação boa com o seu fornecedor e eles encurtem o tempo. Pode ser que você seja novo com um fornecedor e demore muito. Depende, você também vai precisar da sorte. Mas o seguro não garante que você não vai ter problema de faturamento quando o seu aparelho der problema. Então, você quer saber o que fazer então? Vamos entrar na palavra antecipação que eu trouxe anteriormente. Primeiro, a gente precisa estar potencializando a durabilidade dos nossos equipamentos. Nesses casos, está completamente fora acidentes, porque acidentes eles acontecem de forma imprevista. Mas quando nós queimamos o Soniscape numa tomada de um cliente, aquele erro, aquele problema que aconteceu poderia ter sido evitado. Nós não tomamos cuidado para aumentar a durabilidade do nosso equipamento, porque a gente fica tão focado em fazer o exame que a gente acaba esquecendo de outras coisas. E isso pode trazer sérios prejuízos financeiros. E se você cuida do seu aparelho para aumentar a durabilidade dele, acontecem coisas que são realmente lucrativas. Porque, primeiro, que você reduz o seu custo com manutenções. O seu aparelho é tão bom, você vai precisar estar fazendo aí uma manutenção anual. E você também aumenta a receita. Claro! Quer ver como? Imagina que o seu aparelho faz 1.200 exames por ano. E se ele durar 5 anos, você vai fazer aí uns 6.000 exames. Né? Seria mais ou menos assim. Seu aparelho em 5 anos, 6.000 exames. Tá? Estou quantificando para facilitar o entendimento. Só que você é tão cuidadoso, você toma todos os cuidados possíveis para aumentar a durabilidade dele, que ao invés do seu aparelho dar problema com 5, ele dá problema com 7 anos. E aí, em 7 anos, seu aparelho faz 8.400 exames. Significa uma diferença de 2.400 exames. Imagina se o seu exame custa R$ 150. Você potencializa a receita do seu aparelho em R$ 360 mil em 2 anos. Você já fez esse cálculo? Você já parou para fazer esse tipo de análise normal? A gente está fazendo análise de exame por exame ou mensal. Ah, fiz 30 exames por mês, 50, 100, 150. Mas joga isso no ano. Joga isso em 2 anos. Se você aumentar a durabilidade do seu equipamento em 2 anos, você pode ter um ganho de R$ 360 mil nesse período. Dá para comprar um apartamento, não dá não? Lógico que desse dinheiro a gente tem que pagar os nossos custos, com certeza. Eu estou falando aqui de um faturamento bruto. Mas independente, se o aparelho ia dar problema em 5, ele passa a dar em 7, a gente potencializou a receita dele. E como que você aumenta a durabilidade de um equipamento? Primeira coisa, manejo diário. Se você trabalha sozinho ou sozinha, muito provavelmente você já tem um cuidado muito grande de estar manuseando seu equipamento, porque você sabe o valor daquilo. Agora, se você tem outros veterinários que trabalham para você, ou tem funcionários, você precisa garantir um treinamento para a sua equipe para que todos tenham um manejo de maior cuidado possível com os aparelhos.
E isso inclui traumas mecânicos, que às vezes vai pegando o aparelho pode ser um pouco pesado, vai saindo trombando, tromba na hora de tirar o carro, tromba na hora de subir a escada de uma clínica, tromba ao abrir uma porta. Se você é fixo, quem é que liga e desliga os seus aparelhos? Está desligando ele de uma forma correta? E aí vem um outro ponto para aumentar a durabilidade: a temperatura ambiente. Se você é fixo, você precisa estar regulando a temperatura da sua sala, nem muito fria, nem muito quente, seguindo a recomendação do fabricante, porque a estabilidade da temperatura garante a maior durabilidade de todos os componentes elétricos dos nossos equipamentos. E se você é volante, você sabe que é um problema. Carro quente, clínica fria, ou carro quente, clínica fria, que de repente você pode fazer um exame num lugar que não tem ar-condicionado, não tem uma estrutura apropriada para você estar fazendo, nem em condições de estrutura, né, para onde você botar o seu aparelho e tal, e nem de temperatura, porque o volante sofre muito por conta disso. E esse tipo de coisa deteriora o equipamento. E aí, você, trabalhando como volante, de repente, numa correria louca, imagina você pode perder 2 anos de durabilidade. Quer dizer, imagina você perdendo 360 mil reais. Olha que prejuízo! E no break? Você tem que usar no break. Se já passou pela sua cabeça, em algum momento, você ligar na tomada sem ligar no no-break, saiba que você está correndo um grande risco. Que esse foi o maior erro quando a gente queimou o Sonoscape. Se a gente tivesse o no-break, quem ia queimar ia ser o no-break, não ia ser o Sonoscape. E outra coisa, os no-breaks hoje são bivolt, aí você não precisa nem se preocupar, porque independente da tomada que você ligar, ele não vai queimar. A tomada do no-break é bivolt e a saída do seu no-break é na voltagem do seu aparelho. Se é 110, a saída do no-break é 110. Se é 220, saída 220. E não fica com miséria de investir no no-break bom. No-break bom custa caro. E não fica com miséria. Não vai comprar estabilizador ao invés de no-break. Ou então aqueles no-breakzinhos de R$ 150. Se você é fixo, já compra um no-break top mesmo, porque você não vai precisar carregar na mão esses no-breaks. Esses no-breaks são pesados para dedéu. Agora, se você é volante, investe em um que comporte bem, que tenha uma capacidade de estar protegendo o seu aparelho. E você pode estar conversando com os fornecedores de no-break para estar te indicando a melhor opção para o tipo de equipamento que você tiver. E um outro fator que também vai contribuir para que você possa estar aumentando a durabilidade do seu equipamento são as manutenções preventivas. Porque os nossos equipamentos, eles sujam muito com pelo. Os pelos entram em todos os componentes dele. Então você precisa estar pelo menos fazendo uma manutenção anual no seu equipamento para estar fazendo as limpezas e trocar pequenas peças que já estiverem dando algum sinal de problema. Bom, até esse momento está muito claro que você, tomando as medidas certas de precaução, você vai aumentar a durabilidade do seu equipamento. Bom, tá perfeito. Mas isso não vai impedir que o seu aparelho dê problema. Porque o seu aparelho vai dar problema. O equipamento eletrônico dá problema. E quando o problema vier, o que a gente faz? Não estamos falando de antecipação? Você precisa estar planejado financeiramente para esse momento. E só guardar dinheiro não resolve. Eu vou juntar todo mês um dinheirinho para quando o meu aparelho der problema, eu ter dinheiro para consertar. Beleza, mas você vai ter o dinheiro para consertar, mas a assistência técnica vai ter que vir, ver qual é o problema, fazer o orçamento, passar o orçamento para você. Depois que você aprovar, eles têm que consertar. Se for um problema simples, eles conversam rápido. Se for um problema mais complicado, eles têm que pedir talvez peça fora do Brasil, porque eles não têm estoque. Quanto tempo de reparo? Uma semana? Um mês? 3 meses? 6 meses? Pois é. E aí? Você está com o dinheiro juntado lá. O que você vai fazer é pegar esse dinheiro juntado e pagar suas contas. Não. O planejamento financeiro não está em juntar o dinheiro todo mês. O planejamento financeiro
está em você ter um equipamento backup. É isso mesmo que eu estou falando. Você ter 2 aparelhos. Mas eu trabalho sozinho. Não tem problema. Você vai precisar de um equipamento backup. Porque enquanto o seu aparelho oficial ele está sendo consertado, você tem um backup que vai continuar a estar gerando receita. Você vai continuar oferecendo serviço para os seus clientes, mesmo que esse aparelho seja inferior. Não importa. Mas você precisa de um backup. Mas investir em um aparelho já é caro. Investir 2, então. Por isso que eu disse que precisa ter planejamento financeiro. Quando você terminar de pagar o seu equipamento, você já tem que estar pensando na compra do outro. Exatamente isso. E talvez você pense, nossa, mas o equipamento vai ficar parado. Ele não vai dar problema porque ele está parado? Lembra do Sonoscape que queimou? Que consertou depois? Pois enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, esse aparelho ele ainda é o nosso backup. Nós compramos diversos outros, a gente chama os nossos equipamentos de frota. Então a gente já refez toda a nossa frota com equipamentos novos, mas o Sonoscape continua lá como um dos nossos equipamentos backups. Pois é. Isso ele fica, às vezes, 6 meses sem ser ligado. Pode ser que sim, que um equipamento deixe de funcionar muito tempo sem ligar. Mas pode ser que aconteça com você, o mesmo que acontece comigo. Onde o seu equipamento vai ficar lá e toda vez que você precisar ligar o seu vovozinho, o seu fusquinha, ele está lá, pronto para não te deixar na mão. E tem outra coisa. Quando você tem um equipamento backup, você passa a ter 2 aparelhos, você amplia o leque de possibilidades. Você começa a pensar em colocar esse aparelho fixo em um lugar para ser utilizado, a ter um outro colaborador, um outro radiologista trabalhando junto com você, para você começar a construir a sua equipe, aumentar o número de pessoas. Aí, outras possibilidades aparecem. Há possibilidades que, talvez, para a sua rotina atual, não sejam uma realidade. Ou até mesmo inimaginável. Mas quando você já começa a estar se preparando dessa forma, não tem limite o que você pode fazer com isso. Uma outra alternativa que você pode usar também é, se você ainda não conseguiu se planejar financeiramente para ter um equipamento reserva de backup, você pode já, de forma prévia, contactar uma empresa que aluga equipamentos hospitalares. O problema é que existem regiões do país que esse tipo de serviço ele não é ainda muito maduro. Na minha região, eu não tenho uma empresa que tenha esse tipo de maturidade, que ofereça isso sem deixar a gente na mão. Porque às vezes pode ter uma empresa que aluga, mas quando a gente precisa, a gente não tem o equipamento para alugar. Então, já se antecipa isso, já procura na internet, na sua região, quem que poderia estar oferecendo o serviço de aluguel de equipamentos. É uma excelente alternativa. E outra coisa que também você pode estar fazendo é estar estreitando o seu relacionamento com os seus fornecedores. Porque à medida que você vai construindo isso com o fornecedor, você tem mais proximidade e você consegue contactar as pessoas certas para tentar agilizar um problema seu. Às vezes é um problema simples, com um HD, que você só precisa trocar um HD ou trocar uma fonte, um pequeno reparo. E aí você, com contato direto com seus fornecedores, eles fazem isso rápido para você. Mas tudo é antecipação. O que é problema, de fato, para você criar um backup é no caso de quem trabalha com raio-x e tem um DR. Aí isso realmente é um problema. Porque você investir em 2 equipamentos DR é complicado, porque o DR ele ainda é caro, principalmente quando comparado com outros raios-x CR ou até mesmo ultrassons. Com ultrassom você consegue comprar aí com 20 mil reais, você consegue comprar um equipamento de segunda, aí bom, para estar lá de backup para você. Agora no DR é um pouco mais complicado, de fato. Então aí, no DR, você vai ter que estar buscando muito essas empresas para alugar, construir esse relacionamento com o seu fornecedor e até mesmo
fazer uma parceria com alguém do seu mercado, com algum concorrente mesmo, você já sentar, conversar com ele e falar, olha, vamos fazer o seguinte, se o seu equipamento der problema, eu cubro os seus exames. Se o meu der problema, você cobre os meus. Quer dizer, uma mão lava a outra. Então, se você já faz uma aliança no mercado dessa maneira, você garante que os seus clientes não vão ficar descobertos completamente. Você vai reduzir drasticamente seu faturamento, de fato. Mas pelo menos os seus clientes não vão estar descobertos. E você vai estar acompanhando a prestação de serviço desse seu parceiro que você está construindo. E quem sabe isso aí não vira um novo negócio no futuro, não é verdade? Pronto, agora você está preparado a estar tomando todas as ações necessárias para quando o seu aparelho der problema, você não sofra sem fazer exame e sem gerar receita.